Quero saudá-los com a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Que Deus possa abençoá-los com toda a sorte de bênção. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like, o seu comentário. Estamos aí juntinhos, continuando a ler a palavra. Quando nós terminarmos de ler a Bíblia, se assim Deus permitir, nós vamos começar de novo, tá? Deixa o seu comentário e tudo, em nome de Jesus. Ontem nós comentamos o capítulo 35 e hoje nós vamos entrar no capítulo 36. Vou fazer uma revisãozinha rápida aqui no 35. Aqui o bem e o mal não podem afetar a Deus. Lógico, evidente que não pode. Deus é Deus, Deus é Deus e pronto, acabou. Ele manda, tá? E mais algumas vezes, por falta de fé dos aflitos, não ouve. Gente, Deus, para mim, Ele ouve todas as orações. O que eu entendo, particularmente, é um particular meu. Mas Ele responde se Ele quiser. A resposta é do jeito dele e não do jeito que a gente quer. Não sei se você concorda comigo, mas pode discordar também. E aqui no capítulo 35, já no capítulo 35 aqui, deixa eu ver qual é no capítulo 30 e... gente, não é o capítulo 35 que eu vou... É o capítulo 36, tá? Aqui no capítulo que eu vou fazer gente, deixa eu me reiterar aqui, que é muita coisa, tá? Eu vou fazer uma recapitulação do capítulo 35 para entrar no 36, tá? E aqui, gente, no capítulo 35, Eliú condena Jó abertamente por sua tolice de sustentar a sua inocência. Ele acusa abertamente, ele considera Jó bastante arrogante. Olha para vocês verem, gente. No capítulo 35, ele considera Jó, ele inventa aí que Jó, ele estava aí achando que ele era mais justo que Deus, que ele falou isso. Jó não falou nada disso, gente. Muitas vezes a gente afirma, quer colocar palavras na boca da pessoa, né? E aqui, gente, no comentáriozinho do capítulo 35, nós vamos entrar no capítulo 36 de Jó. Estamos quase acabando. Aqui no capítulo 36 acontece o quarto discurso de Eliú. Eliú tá lá, blá 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 blá. E o argumento de Eliú continuou a explicar a teologia da retribuição, tanto de modo positivo, Deus abençoa o justo, quanto de maneira negativa, Deus julga o perverso. Ele incentivou Jó a ouvir, a aprender de Deus e arrepender-se. Concluiu explicando como Deus fala em sua magnífica criação através dela, tornando-se digno do nosso temor e reverência. Realmente nós temos que ter temor e reverenciar o nosso Deus. Apesar da sua essência, o discurso de Eliú não conter nada de novo. De fato, ele preparou Jó para os discursos de Deus. Porque aqui no capítulo 36, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui do capítulo 36. Aqui no capítulo 36, no último discurso de Eliú justifica a Deus e diz a Jó que seu pecado estava tirando a sorte dele, né? E aí nesse último discurso de Eliú enfatiza o grande poder de Deus para determinar que ninguém jamais se justifique ao discutir com ele. Ele apela à natureza para provar o poder e a sabedoria de Deus. Sua intimação a Jó é: tema a Deus. Devemos realmente temer a Deus, né? Conforme o verso 37, 24 aqui de Jó 37. Por isso temem os homens, e ele não respeita os que são sábios de coração. Depois, deixa eu até ler de novo, eu achei estranho isso aqui. Por isso o temem os homens, ele não respeita os que são sábios de seu coração. É isso mesmo. Deixa eu ver na outra tradução aqui o que está falando.
Por isso os homens o temem e ele não olha para os que se julgam sábios. Fica melhor assim, né, gente? Ó. Aquelas pessoas que se acham autossuficientes, que sabem tudo. Ele estava querendo fazer isso com, com Jó, falando que Jó estava se achando melhor, mas quem estava se achando melhor era Eliú, né? Mas contudo, aí nesse capítulo 36, né? A principal contribuição de Eliú consiste em desviar o foco do propósito compensatório do sofrimento e direcioná-lo para o processo educacional, tá? E aqui no capítulo 37, assim, olha bem, sobre isso também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até aos confins da terra. Depois disto, brama como grande voz, troveja como sua voz alta, e ouvida sua voz. Não tarda com estas coisas. Com sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Existem coisas que realmente nós não compreendemos. E Eliú está aqui nesse último discurso dele, né? E ele está comentando aí que são 24 versículos, e ele fala que o homem, por conhecer as obras de Deus e a sabedoria de Deus, deve temê-lo. Devemos temer sim, porque Deus é Deus. Deus é Deus. E aqui ele está falando com ele para temer, realmente é para temer mesmo ao Senhor. Mas o ruim que ele, com essas falas, ele estava preparando, mesmo ele enxergando de outra maneira e tudo, achando que Jó estava, né, em pecado, e Jó falando que ele era inocente e tudo, mas ele teve palavras sábias, né? Vou ver que na outra Bíblia aqui, no capítulo 37, se tem algum comentário aqui, né? Esse comentário aqui parece que está ligado ao outro, né? Então aqui, gente, Eliú faz o último discurso dele. Acabou. Nós sabemos que Eliú, ele entra desde o... nossa, deixa eu ver. Jó declara a integridade dele, a miséria que caiu. Ele entra na história, nossa, tá falando na cabeça de Jó até o capítulo 37. Parece que é desde o capítulo 30, deixa eu ver. Jó lamenta a miséria, Jó lembra da sua primeira... Gente, eu não sei onde que eu coloquei que é o que eu pensei aqui, que o capítulo 36 só tinha 24 versículos, só reiterando aí. Do 24 até o 33, Eliú exalta a majestade de Deus, tá? Lembra-te de magnificares as obras que os homens celebram. Todos os homens as contemplam, de longe as admira o homem. E eis que Deus é grande e não podemos compreender o número dos seus anos. E ele é criador de todas as coisas. E tem gente que adora as coisas que Deus criou e não adora o Criador. Porque atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre homens abundantemente. Acaso pode alguém entender e estender-se das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Eis que estende sobre elas o seu relâmpago e cobre as profundezas do mar. Pois por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpago e dardeja contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele.
que é zeloso na sua ira e contra a injustiça. Agora sim, eu estou aqui comentando, né? E aqui no capítulo 37 está falando que Eliú fala que no sofrer do homem, Deus lhe dá, lhe visa bem. E também Eliú exalta a majestade de Deus, que realmente Deus é majestoso. Gente, o único ser que deve ser adorado é Deus. Não adore outras coisas, gente. Não adore. Pai, Filho e Espírito Santo. Adorando Deus, você está adorando o Filho. Adorando o Filho, você está adorando o Espírito Santo. Os três formam um. Tá? Não há outro Deus. Não há outro Deus. Então aqui no capítulo. Esse é o capítulo 36. Tá? Só dei uma reiterada aí que deu uma confundida aqui, mas Deus abençoe, tá?